E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu trago um corte de Luiz Barsi, onde ele explica qual tipo de ação faz mais sentido começar a comprar quando o indivíduo tem pouco dinheiro e está começando a investir. Porque muito ele fala sobre ações de dividendos e setores perenes, mas a verdade é que a maioria dessas ações não prospectam uma boa valorização ao longo do tempo, já que são empresas bastante consolidadas. Então ele fala sobre isso e fala se realmente faz sentido focar nesse tipo de empresa desde o início, quando o investidor tem pouco dinheiro e os dividendos são muito baixos. Então, nesse vídeo, ele mais ou menos explica que tipo de ação faz sentido e se a gente pode escolher os dois tipos de ações ou focar mais em ações que apresentem perspectiva de valorização. Mas enfim, pessoal, fiquem com o corte. Essa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido. Cara, e falando em curiosidade, eu tô com uma curiosidade aqui, que eu tô há 3 anos com essa curiosidade. Meu Deus. Há 3 anos? 3 anos. O cara tá guardando o negócio há 3 anos. 3 anos? 4 anos, Kaique. 4 anos ainda Tô no há peito. 4 anos com essa curiosidade. Porque, ó, o Rumo ao Bilhão 4, a gente gravou com o Barsi, certo? Sim, A gente tá no Rumo ao Bilhão 52. Sim. Faz 4 anos. Caramba. E lá, o Barsi me disse um negócio que eu nem lembrava direito. Mas o Barsi me acendeu. Porque assim que eu cheguei, ele falou, e aí, ficou rico? E aí, conseguiu ficar rico? Aí, porque lá, com a Tanza, ele me deu um chega pra lá. Ele falou, ó, seguinte, assim você não vai ficar rico. Eu falei, nossa, você lembra disso, Kaique? E qual que foi o negócio? O Rumo ao Bilhão é um quadro, né, pra quem tá chegando aqui, que eu invisto uma parte do meu dinheiro, né, publicamente e tal. E eu tava comprando umas ações, o Barsi falou, assim você não vai ficar rico. Eu falei, meu Deus, como não? Cara, eu que sou uma pessoa que ensina sobre finanças. É o primo rico, eu tô ouvindo isso do Barsi, eu falei, meu rico. Deus, eu devo estar muito errado, né? Aí eu falei, por que não? Ele falou, porque esse tipo de ação, para você que está no processo de multiplicação de patrimônio, se você continuar investindo assim, esse tipo de ação são boas ações para uma carteira já formada, uma carteira consistente, mas dificilmente elas vão multiplicar de valor muitas vezes ao longo do tempo. Então você precisa mesclar a sua carteira com algumas ações de alto potencial. E aí, a minha grande pergunta e a curiosidade aqui é o seguinte, eu sei que vocês gostam muito de dividendos, né? Isso daí construiu boa parte do patrimônio de vocês. Mas o que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de 4 anos. A empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. Esse é o... E nós temos empresas assim. Tá entendendo? Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação, tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1.300.000 metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor, com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, está entendendo? Então, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto a Paranapanema, tá certo? E
com certeza a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. Que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização muito boa. Porque, na verdade, hoje uma ação da Paranapanema custa 33 centavos. Entendendo? Comparativamente. Então, 33 centavos é muito menos do que muita coisa que você consome. Um café, 10 reais, tá entendendo? Se você começa a fazer comparativo, fala, pô, isso aqui tá de graça. É verdade, né? Compro um café ou 30 ações de Paranapanema? Exatamente. Aí que tá. É a questão do quê? É a questão de você priorizar. Né? Não por isso a gente vai deixar de tomar um café, mas é aquela prioridade. Legal. Então, outro papel que eu interpreto que também tenha uma possibilidade boa, uma perspectiva boa pela frente, por exemplo, ações de empresa que você paga sem consumir. Esse é o melhor negócio do mundo. Você paga sem consumir? Isso. Por exemplo, o seguro. Você faz um seguro e reza para que não tenha Você pagou e não consumiu. Tá entendendo? É verdade, ninguém quer usar o seguro. Então a IRB está nessa trajetória. Cara, vamos falar de IRB. Qual é o case de IRB? Por que você acha? Porque essa é uma ação que polemizou para todos os lados. A internet fala dela todo dia. Hoje você acha que é uma boa apostar no projeto de IRB? E quais são os pontos que você acha que fazem isso daqui se tornar um investimento favorável, por exemplo? Bom, eu interpreto o seguinte. A IRB é uma empresa que tem dois grandes acionistas. Os dois maiores acionistas da IRB são dois bancos. E não é o Warren Buffett, não? Não, não é. Não, porque Fake news. Alguém já insinuou que talvez ele fosse participar de uma estrutura melhor em termos de seguros. Mas são o Bradesco, tá certo? E o Itaú. Eu costumo dizer o seguinte: eu interpretei que tanto o Bradesco como o Itaú, eles foram responsáveis por indicar aquele gestor que fez e que promoveu, né, uma administração fraudulenta. Está correto? Hoje é voz corrente disso. E o próprio administrador está sendo processado nos Estados Unidos em virtude de ter relatado e oferecido informações não válidas, tá certo? Informações. Então, o que aconteceu? Esse administrador, ele teve a oportunidade de apresentar lucros inexistentes, lucros que não haviam, que não existiam. Então, o que aconteceu? Esses lucros inexistentes tiveram um benfeitor ou dois benfeitores maiores. Eles foram através de dividendos, é isso? Lucros inexistentes, dividendos indevidos. Foram destinados a quem? Foram destinados ao Bradesco e ao Itaú. Então, a responsabilidade de fazer ressurgir essa empresa está na mão deles, tá? Não está na mão dos acionistas. Não foram os acionistas que promoveram a administração fraudulenta. Então, o que aconteceu? E isso gerou o quê? Gerou uma preocupação muito grande, acredito eu, para esses próprios acionistas, e eles acabaram buscando o quê? Buscando fazer com que a empresa tivesse uma auditoria profunda, não é isso? E que pudesse reapresentar os balanços dentro daqueles critérios normais. Isso foi feito. Teve um economista que fez uma auditoria geral, profunda, não é isso? Republicou todos os balanços e chegou na conclusão que a empresa reunia condições de ressurgir, tá certo? Então, enquanto isso, a grande maioria das casas de análise, né, que nem todas são casas de análise, algumas são casas de apostas, tá correto? Então, essas casas de análise houveram por bem locar uma quantidade grande de ações, sabendo que aquela empresa não ia gerar um lucro, tá entendendo? E foram, através das locações, foram
foram pressionando o papel de forma tal que ele chegou a um preço aí de 2,02, 2,03. É isso. Só que nós tivemos a oportunidade de estar presente numa reunião onde ficou claro, né, que a empresa havia chegado num ponto ruim e que agora havia sido colocada novamente numa posição de continuar a se recuperar, e continuar a dar resultado. Só que ficou claro também que a empresa precisaria o quê? Precisaria uma capitalização para poder fazer com que houvesse novos contratos, tá entendendo? Então, eu acredito, como eu acreditei na Unipar, eu acredito que ela possa, dentro de algum tempo, porque isso é desde 2020. Então, está muito pequeno ainda o tempo, né? Então, eu acredito que ela vai assumir uma recuperação boa. Ô, Luiz, você está no conselho da IRB também, não está? Comitê. Acabei de ser eleito no comitê de auditoria. Explica isso para a gente. O que é um movimento como esse? Vamos lá. A gente tentou no início do ano, em assembleia, né? Unir os acionistas, a gente fez um PPP, que é basicamente você disponibilizar os advogados, né, para que via procuração, seja você votando sim, abster-se ou não, para que você tenha acesso à assembleia, né, a exercer o seu direito de voto como acionista. Poucas pessoas fazem isso justamente por ser... primeiro, ninguém quer ir na reunião de condomínio, né? É um negócio muito chato. Horrível. Mas eles sempre se resolvem lá. Então, exatamente. Mas numa dessas é que você acaba perdendo o controle. E por ser uma empresa sem controlador definido, é importante que haja essa união de todos os interessados, né? E geralmente esse interesse acontece quando as pessoas estão no prejuízo. Então, reunimos essas condições, né? Juntamos 100 milhões de ações, né? Ele tem 20 milhões, ou seja, 80 milhões 30 milhões. Agora, mas na época 20. 20, né? 20 e pouco. 20 milhões de ações, então 80 vieram de outros acionistas que se interessaram, que compraram a ideia e falaram, não, beleza, vamos votar. Só que Bradesco e Itaú juntos têm cerca de 27%, 28%. Então, perdemos e não nos elegemos para conselho fiscal. Né? Visto esse movimento, a empresa sempre muito aberta, nos recebeu, né, de braços abertos, deram, né, todo o apoio possível, enfim, acabou surgindo um convite para participar do processo seletivo, né, eles estavam selecionando algumas conselheiras para fazer parte do comitê de auditoria. Né? Então, eu acabei entrando nesse processo seletivo, fiz entrevista com alguns dos conselheiros, fiz entrevista com o pessoal, os headhunters, enfim, e acabei sendo aprovado, né? Então, o que o comitê de auditoria faz? Diferentemente do conselho fiscal, como o nome sugere, ele fiscaliza as ações dos administradores. Então, é meio que Inês é morta. Olha, a administração fez isso, você vai lá e fiscaliza se o que eles fizeram está correto. No comitê de auditoria, você tem um papel estatutário, ou seja, você é um órgão que assessora o conselho de administração na tomada das decisões, certo? Então, no comitê de auditoria, lá a gente vai ter acesso a toda a parte intrínseca da empresa, né? Diferentemente do que se faz no conselho fiscal, né? Entendi. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente do acionista minoritário, aquele que efetivamente está no prejuízo, de se sentir representado lá dentro, né? E eu dividiria esse período que eu estou por lá em duas fases, né? Acho que é o primeiro, passar a segurança, toda a transparência, a empresa quer fazer isso, de que a situação fraudulenta que se colocou lá dentro, ela não existe mais. Né? Por quê? É uma empresa que faz seguro para as seguradoras. Se o seguro é um negócio que vende confiança, então a que vende confiança para a seguradora tem que ser duplamente confiável. E o que há ali no IRB é uma crise de credibilidade, e com razão. Né? Eles não foram transparentes, balanço fraudulento, como eu disse. A segunda fase é, passado esse período de descrença do mercado, a empresa precisa começar a mostrar resultado. Né? E está correndo atrás, inclusive a informação pública saiu no primeiro trimestre, que está buscando formas de se capitalizar novamente. Então, o mercado ele trabalha com expectativas. Atualmente, a gente não sabe quanto vale o IRB porque nunca viu essa empresa rodando num nível normalizado, vamos dizer assim. Né? O problema é, quando o mercado souber, muito provavelmente o preço será outro. Mas vocês têm uma conta de vocês de quanto vocês acham que vale?
Não, a gente tem. É melhor não ficar dando guidance, porque... Não, só para saber, né? Não, olha, Mas veja. o que então, assim, se alguém comprar ações de dívida, estão representados por vocês lá, é isso, né? Essa é a Exatamente. mensagem. É uma empresa Tá que bom. vale 2,5 bi em caixa. Ela tem em caixa isso? Desculpa, em valor de mercado. Ah, em valor de mercado. Ah, É, tá bom. deve ter o quê? Não, Uns em 10 bi caixa- em caixa. E em caixa também ela tem um valor Tem, extraordinário. assim, muitas Só que vezes não o é caixa. Mas não é dela. o caixa dela, né? Claro, É, claro. é. São ativos que estão lá em garantia. Mas mesmo Isso. assim, se você olha sobre a perspectiva gerencial, contábil, que a gente está acostumado, é uma liquidez Total, extraordinária. Mas existe ali uma liquidez regulatória que precisa ser atingida.